A Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas tem muita gente com grande capacidade, procurando e propondo soluções, como é o pessoal do Guarulhos Web. Quer saber o que acontece? Liga lá, www.guarulhosweb.com.br, e lá você já vai encontrar as entrevistas feitas aqui nessa bancada. Entrevistas importantes de pessoas que lutam por nossa cidade. Dá uma olhada aí, ó, www.guarulhosweb.com.br, e fala pro Danilo lá, nós estamos ao vivo também, viu, Danilo? Danilo Sanches, o Ernesto Zanon e nosso amigo Decinho Pompeu. Também quero falar da MXT Shop, nosso parceiro, que tem uma loja física ali na rua Luiz Gama, 241, ou então nesse site aí, www.mxtshop.com.br. Ótimos preços, olha, muito legal, dá uma olhada aí. E também eu quero mandar um abraço para o nosso amigo William Panek, ele que é presidente da ACE Guarulhos. A ACE Guarulhos te representa e tem, olha, uma gama de produtos para você que é microempreendedor, empresário. Se você ainda não é filiado, vai lá, conversa com o William Panek, tenho certeza que você vai ficar surpreso com a quantidade, dá uma olhada aí, ó, quantidade de produtos que a Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos tem para você. Bom, e hoje aqui estava marcado para segunda-feira, mas deu um pico de energia, deu um problema sério, deu uma chuva danada, não pudemos trazer o presidente do Sindicato dos Servidores. E hoje ele está aqui, o nosso amigo Pedro Zanotti. Boa noite, Pedro. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que assistem o Tribuna. Muito obrigado pelo convite. Do meu lado direito está uma diretora do STAP, a Sara Santana. Boa noite, Sara. Boa noite a todos e obrigada pelo convite. Ela está bem brilhante aí, está com uma blusa aí, coisa... Pedro, estamos aí num momento importante da categoria, estamos discutindo coisas importantes, tem SAAI, você tem informações quentes aí para nós. Bom, do SAAI agora, o que aconteceu, Roberto? Né? Todos sabem, o servidor sabe, né? O pessoal que acompanha as questões da cidade, a lei orgânica do município, o artigo 97 da lei orgânica, ele foi dado pelo TJ, né, pelo Tribunal de Justiça, como inconstitucional. Então, o que aconteceu agora? Aconteceu que o Ministério Público, ele notificou o SAAI que era para parar de fazer o pagamento dos quinquênios, essa parte dos servidores que tinham baseado nesse artigo da lei orgânica. Então, a situação ficou assim. Em torno de 800 trabalhadores ia ter perdas salariais que chegam até 20%, da noite para o dia. Então, foi uma movimentação complexa, nós pedimos não foi uma audiência, uma conversa com o promotor, Nadim, né, Mazulon, e para colocar a situação. Então, foi colocada, ele recebeu o SAAI, juntamente com o sindicato e com uma comissão de trabalhadores, e lá foi discutido. Então, chegamos a um denominador, porque o SAAI tinha uma resolução do SAAI, 70 alguma coisa, não vou lembrar o ano agora, que o Conselho Deliberativo do SAAI, ele tem autonomia para criar algumas gratificações e tal. Então, assim, o superintendente do SAAI, o atual, juntamente lá no Ministério do Trabalho, chegou nessa condição para que não haja perda os trabalhadores nessa proporção, né, de 20% nos dias de hoje. Seria como se diz, seria um desastre mesmo, né? Um desastre. E de manter. Então nós conseguimos, né, manter na mesa de conversa, de negociação no Ministério Público, manter o adicional, os quinquênios. Mas infelizmente não conseguimos manter a sexta parte, que é aqueles que têm mais de 20 anos, né? Momentaneamente, mas nosso jurídico continua a luta. Vai continuar tentando, porque nós já estamos tentando, inclusive no tribunal, porque o servidor da prefeitura também perdeu, né? Com a ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que o artigo era inconstitucional, os servidores da prefeitura, os seletistas que tinham ações na justiça, que recebendo o quinquênio, eles também pararam de pagar porque foi julgado inconstitucional. Então nós estamos tentando, né, no Supremo agora, tem um nome jurídico que dá, né, para essa questão, fazer com que
seja melhor para os trabalhadores, que eles consigam, né, receber esse adicional que o artigo 97 da Lei Orgânica de 93 já previa. Rapidamente aqui no começo do programa, vamos pedir para o pessoal, para os internautas começarem a compartilhar essa transmissão ao vivo, porque acaba ajudando, né? Acaba levando essa mensagem para toda a cidade de Guarulhos. É importante essa discussão, porque nós estamos falando dos funcionários servidores públicos de Guarulhos. São eles que vê a questão da água da sua casa, a questão dos impostos, tudo que relaciona a cidade de uma forma ou de outra, de forma legal, você vai depender do trabalho desses servidores. Então é importante você saber o que está acontecendo na vida desses servidores, exatamente, né? E, aliás, o que eu quero deixar já no começo do programa, hoje na sessão da Câmara Municipal, a sessão ela foi ocupada por alguns jovens lá gritando fora Temer e também em protesto à implantação da PEC 241. Você chegou a acompanhar alguma coisa lá, Sara, Pedro? A Sara Então, pode falar, a gente acompanhou vamos lá. pelas redes sociais também. Sim, nós acompanhamos pela rede social e nós, nessa questão da PEC 241, nós também estamos fazendo um movimento, Opa. que nós teremos um ato contra a PEC na segunda-feira, na Praça Getúlio Vargas. Nós estamos convidando todos os movimentos sociais da cidade, toda a população, para participar conosco desse ato que vai ser dia 24. É uma data que foi escolhida como dia de luta, é uma data unificada. Então, todo o país, várias capitais, até em Brasília, vai ter um ato às 18 horas e nós vamos estar fazendo isso aqui em Guarulhos. A gente acredita no potencial da cidade, porque vai ter na Paulista também. Então, a gente está trazendo aqui para a cidade, até pelo histórico, né, de luta nossa, enquanto sindicato, em defesa do direito dos trabalhadores da saúde, da educação e até dos serviços públicos, né, que a nossa briga contra a PEC é essa, é garantir a qualidade dos serviços e do atendimento. Então, a gente está fazendo o convite e está acompanhando todos os movimentos que estão tendo na cidade contra a PEC também. É possível explicar de forma resumida o que seria a PEC? Então, ela é uma proposta de emenda constitucional. Ela vai modificar, É vai uma alterar, lei máxima que sim. vai ser colada na Constituição, então é Isso. importante. Ela vai alterar os artigos que garantem um investimento mínimo em saúde, educação e assistência social. A saúde e a educação têm um valor determinado. A saúde, 18%, né, Pedro? E a educação, 25% nos municípios. A PEC foi alterada no Senado, né, na Câmara, lá no Congresso, em primeira votação. Só vai ser agora o que o governo federal investe. Então, ela vai garantir que o governo federal não aplique mais do que ele investiu no ano anterior. Então, assim, grosso modo, em 2018, quando começa a valer a PEC, o governo não vai poder aplicar 18% em educação. Ele vai aplicar o que ele investiu em 2017 com a correção da inflação. Não importa qual seja o valor. Ele vai aplicar apenas o que ele investiu no ano anterior, mais a correção da inflação. Hoje, nós temos garantido o mínimo de 18% da arrecadação. Então, esse 18% que é o que a Constituição garante. No orçamento nacional, Nacional. né? Porque no municipal, vale 25%. lembrar, que é 25%. Educação 25% e a saúde está em 30%. Tá. Porque daí o prefeito tem um mínimo, mas ele Isso. O pode... mínimo, o mínimo é de Até, né, 16 e tal. Até a educação também, quando fala 25% de educação, é o mínimo. É o mínimo. Né? Lógico que se a administração achar por bem aplicar 27%, 28%, 30% em educação, ela pode aplicar. E quando, assim, Não, desculpa, Sara. Não, é só para esclarecer que é um teto. Então, ele está colocando o teto. O governo não pode investir mais do que ele investiu no ano anterior. São por 20 anos. Ele vai congelar isso durante 20 anos. Mas Essas pode ser áreas, modificado também. A gente acredita que sim. Ah, bom. Mas a intenção do governo federal que ele vem mostrando é tirar dessas áreas prioritárias para pagamento da dívida. E os municípios vão acompanhar, porque aqui em Guarulhos a gente já tem um decreto que reduz os custos, né? Em 2015 e 2016, o Almeida já fez esse decreto de contenção. Então, o governo federal está agindo, congelando investimento em saúde e educação, tirando, né, da Constituição o mínimo. Então, o governo ele tem que investir o que ele investiu ano passado, corrigido pela inflação. Então, se de repente ele investiu no ano passado 10%, esse ano ele investirá 10%, mas... Então, a gente está perdendo muito dinheiro. Ficar bem claro que a nossa preocupação é essa. O investimento que a gente precisa, que nos últimos anos vem crescendo, vai ser congelado. Mas isso seria em todo o orçamento nacional. Sim. Quer dizer,
nós estamos frisando que o que mais nos interessa, lógico, quer dizer, é a educação e a saúde, Sim. que são mais importantes. Mas todo o orçamento, de uma certa forma, fica congelado, é Todo o isso? orçamento. E tem as penalidades. Então, assim, ele vai reduzir os gastos públicos com as áreas sociais. Caso o governo não cumpra, ele vai ter as punições. Não fazer concurso público, não vai poder contratar funcionário, não vai poder fazer reajuste nem aumento salarial. Então, ainda que ele tenha uma política de ampliar o investimento nessas áreas, a punição vai de novo no trabalhador. Nossa, é bastante complexo isso daí, hein? E isso tem que ser realmente muito discutido. E qual o objetivo disso, Pedro? Rapaz, Samuel, Qual o agora... objetivo político, né? A Sara, ela fala a parte técnica, eu vou falar agora na linguagem do povão. Por Né? favor. A parte boa que eu gosto é isso daí. O que acontece? Se as pessoas tivessem noção do que é a PEC 241, o que vai acontecer, quem está pagando a conta, o povo está pagando a conta, segunda-feira às 18 horas na Getúlio Vargas, a gente colocaria 500 mil pessoas da cidade de Guarulhos. Porque só para ter uma ideia, traduzindo, né, para aqueles que estão assistindo o que a Sara falou, hoje, a folha de pagamento da Secretaria de Educação, ela é toda com verba federal, toda. E ainda coloca mais um pouco do município para pagar a folha de pagamento dos profissionais da Secretaria de Educação. Então você imagina, se você pegar esse valor e no ano seguinte você repetir o valor e colocar somente a inflação, esses trabalhadores têm um reajuste normal, certo? E como que ficam os investimentos? A educação, ela não é gasto, que nem muitos falam, eu ouvi falando, gasta com a educação, gasto com a educação. A gente tem que trocar essa palavra. Verdade. Não é gasto com a educação, é o investimento que o país faz na educação, o investimento que o município está fazendo na educação. O município arrecada e ele investe na educação, né, das pessoas. Nós temos hoje 120 mil crianças na rede municipal, que essas 120 mil crianças serão os adultos. Né, daqui 20 anos, 30 anos, que vão, né, os médicos, os engenheiros, que vai continuar isso aqui. Se nós tivermos uma educação de qualidade, tiver uma perspectiva, lógico que nós vamos ter, né, uma cidade, um país, um estado, uma crescente. Isso daí, né, dá para saber, o Japão foi assolado e você vê que foi através da educação que virou, né, a potência. Se você fizer o que o Temer golpista está querendo fazer, você simplesmente está condicionando as próximas gerações, na minha opinião e na opinião de muitos, a continuar no mesmo. Eu até brinco assim, trocando os em miúdos, né? Na minha época, na sua, o Roberto usa eu e você, não pode usar a Sara, né? Nossa, eu vou usar eu e o Roberto. Nós tínhamos lá a escola, né? A escola municipal, a escola estadual, né? O professor, o giz, o apagador. E o caderno de chamar, né? Eu pegava essa época também. É isso. Basicamente era isso. Então, com o decorrer, lógico, do tempo, tecnologia e tal, você vê que já não é mais isso. Né? Hoje, até as escolas municipais de muitos municípios, eu vou falar aqui a nossa mesmo. Então, ela já tem algum, né, sala que... Não, nós queríamos que tivessem todas. Mas algumas têm sala de computação. Então, você tem as crianças alimentadas de uma maneira correta, né? Na época do Roberto era sagu e arroz doce, sagu. Eu nunca gostei de sagu, cara. Entendeu? Aliás, eu nunca entendi por que dá o sagu? O que é o sagu, meu amigo? O sagu é bom, eu gosto de sagu, como sagu até hoje. Vou no mercado e eu compro sagu. Deixa eu cortar aqui, ó. O Josinaldo Cabeça está nos acompanhando. Ô, produção, coloca o telefone aqui, se o Cabeça quiser ligar, viu, Neto? Coloca o telefone aqui, se o Josinaldo Cabeça, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos agora, né? Ele está como presidente, quiser ligar, porque amanhã, ele está pedindo para a gente divulgar que amanhã tem um ato na Praça Getúlio Vargas em defesa dos direitos trabalhistas e também a Justiça do Trabalho, que o governo parece que está cortando muito algumas verbas. Ele está mandando um abraço para a Sara e para o Pedro. E também assistindo o vereador Heleno Metalúrgico. Abraços, companheiro. Desculpa, continue. Cabeça é um espelho para mim. Né? Se eu ficar... Tenho 11 anos que eu estou no movimento sindical. Se eu chegar a 50% do que é o Cabeça, para mim já está bom. Então, falando sobre isso. Então, Roberto, assim, né? Ontem eu assisti no Cabeça, ele foi mais político do que eu, né? Porque você brincou o Temer e tal. O que a gente percebe no governo, nesse governo ilegítimo aí, que tá aí, né? Que tomou o poder aí, não sei como que foi, mas aconteceu. É uma pauta
de totalmente retrocesso. É só retrocesso, e é retrocesso para quem? Os pobres e para os trabalhadores desse país. É tudo que vem agindo. O ato de amanhã, às 10 horas, também unificado pelos sindicatos em defesa, é simples. Todo mundo está vendo pela mídia, é a conversa de 60 horas semanais, um baita de um retrocesso, né? Que não é assim, não é penalizando, colocando o cara para trabalhar 60 horas por semana, que o país vai crescer. Vai crescer sim, a gente sabe quem vai crescer, aquela minoria que vai ficar, né, milionária e tal, e o Parque Continental, Tabuão, igual o Roberto lá, vai continuar na mesma pobreza. E você vê a reforma, fala-se da reforma da Previdência. O que eu acho, assim, que eu fico triste, acho que o Cabeça também pensa igual, que infelizmente, quando você fala em mídia, né, nem o Roberto já estava conversando antes sobre essa questão de mídia. Quando fala mídia, a gente fala das grandes mídias e quem ela serve, entendeu? Não é lógico que a gente tem, vamos dizer, os jornais locais, as TVs comunitárias, e que tem até um ótimo papel, né, e várias situações. Mas foi colocado para a população, o que aconteceu? Uma marginalização de tudo, como se o país tivesse quebrado e alguém tivesse que pagar essa conta. Só que o que está acontecendo no país? O que nós, no movimento sindical e servidores, que quem vai pagar a conta é só o peão, é só o trabalhador. Você falar em aposentadoria em 65 anos, um baita retrocesso. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade na Levorim, em 1989, como office boy. Então você tira por aí o tempo que eu contribuí, pela perspectiva de vida, eu me aposentar com 65 anos, se eu chegar a 65 anos, que a saúde também não é tudo isso, vou ficar quanto tempo recebendo o que eu já contribuí? Então você começa por aí. Outra coisa que é uma luta histórica dos trabalhadores, do movimento sindical e qualquer pessoa em sã consciência, né? Hoje nós temos uma diferença entre o homem e a mulher na questão da aposentadoria. Gente, a pessoa fala assim, mas o feminismo não luta por direitos iguais, o feminismo luta por respeito, é diferente a questão. Eu querendo defender, deixa passar a falar sobre isso. Mas qualquer um sabe que o homem trabalhando, né, o caso 35, como era, e a mulher 30 e a mulher trabalha menos, porque a mulher já tem. A mulher tem jornada, a mulher é mãe, cuida de casa, hoje em dia se divide tudo isso, mas mesmo assim, né, sabemos que tem essa questão. Então, assim, você querer uma proposta de um governo que querer igualar o homem e a mulher na questão de aposentadoria, colocar uma idade mínima que é 65 anos, que em algumas funções não tem viabilidade nenhuma. Na própria Prefeitura de Guarulhos eu posso citar, e 65 anos é desumano. É desumano a pessoa chegar nesse ponto. Muitos têm aposentadoria e continuam trabalhando, você vai me falar isso daí. Então. Mas a questão do trabalhador é que se ele tem o direito à aposentadoria, é porque ele já contribuiu, é um direito dele receber o que ele depositou lá. Agora, se os governos, tudo que aconteceu aí fala que a Previdência está quebrada, não é com o trabalhador. Essa quebradeira não é do trabalhador, não pode colocar nas costas dos trabalhadores. E sobre os direitos que o Cabeça falou amanhã, às 10 horas, na Getúlio Vargas, né, estaremos lá, o trabalhador não está percebendo o que está por vir, Roberto, o que está por vir. Você coloca, por exemplo, no setor privado, que é o setor do Cabeça e o setor dos demais companheiros, eles estão querendo mudar a regra da convenção coletiva. Uma coisa que eu estava discutindo até com o pessoal, Sara, é que quando se fala em discussão de direitos trabalhistas, de repente ele acha que é um partido político. Não tem um partido, não é verdade? Não. A questão não é partidária. Não é porque você não gosta de tal partido A, B, eu sei que você deve ir, certo, Sara? Independente da sua você está lutando pelo seu direito. Não é por causa do partido A, B, eu acho que nem vai ter essa questão partidária nos atos, não é isso? Não tem, porque é uma questão, a gente está defendendo direitos fundamentais. Os direitos fundamentais da pessoa. E é que o nosso apelo é esse. O cidadão guarulhense, ele precisa entender os ataques que a gente vem sofrendo. E na cidade nós temos os movimentos sindicais que fazem essa defesa. Na questão do direito trabalhista, que o Cabeça amanhã vai estar liderando o ato. Então, a gente não está defendendo o partido, é a defesa do trabalhador. Lógico que cada
Cada figura tem cada sua... figura tem o seu partido, sua opção política. tem a sua opção política. Só que todos nós atuamos em defesa do trabalhador. Independente qual a gente pode citar a categoria ele esteja, nós estamos sofrendo vários ataques. Então, acho que é hora de se unir, o cidadão se unir com o seu sindicato, a população, porque nós queremos defender o trabalhador. O trabalhador, seja ele servidor público, seja ele gráfico, seja ele metalúrgico, somos todos trabalhadores e os nossos direitos estão sendo atacados. O direito dos nossos filhos. Porque quando fala da reforma trabalhista, eu já estou trabalhando, minha filha vai começar a trabalhar quando ela iniciar, qual vai ser a projeção dela? Qual perspectiva ela tem? Porque a gente está vendo que a questão que eles falam que estamos em crise, mas o trabalhador, ele é o que sofre mais, o empregado, o empregador, tanto quanto o público que está colocando nas nossas costas, quanto o privado, eles não estão somando. A gente está tendo esse momento de retrocesso, como o Pedro colocou, porque nós somos a classe trabalhadora, a base do país, e a gente está sofrendo vários ataques. Então, acho que é o momento da gente se unir para a gente garantir o mínimo de direito, porque a gente sofreu tanto, a gente chegou até o momento de, não digo auge, mas a gente conquistou tanto e a gente está vindo um ataque atrás do outro, um ataque atrás do outro. A gente vai perdendo, está perdendo tudo. O Josinaldo Cabeça está nos acompanhando aqui. O Josinaldo, você viu o telefone aí? Produção, coloca o telefone. Se o Josinaldo quiser ligar aqui, pode ligar aqui que a gente conversa no ar com você. Ele está dizendo o seguinte, segunda-feira vamos estar juntos também com vocês no protesto. Boa. Obrigado, Cabeça. O Heleno Metalúrgico está dizendo, nenhum direito a menos. O Paulo Almeida, presidente do sindicato. Nossa, o que nós temos de sindicalista aqui Assim, hoje, hein? tá bom. Paulo Almeida, abraço aos companheiros. Muito bacana aí o pessoal nos acompanhando aqui. Josinaldo Cabeça está dizendo assim, se acabar a justiça do trabalho, é escravidão total. Estão lutando, parece que estão diminuindo a verba, não sei se você está sabendo, da verba da justiça do trabalho. É os ataques, né, que a gente coloca, né, o Cabeça está colocando, e é como é que fala, o refúgio hoje do trabalhador realmente. É o sindicato da sua categoria e o sindicato na justiça do trabalho, porque os abusos, se deixar, né, a gente vê o que acontece em todos os segmentos. Isso daí é linear, é todos os segmentos. Nós, no serviço público mesmo, quantas vezes eu, né, estive aqui no programa, que nem a Sara comentou sobre o decreto do municipal que teve para conter gastos, logo um dos primeiros artigos é não pagar mais a pecúnia. Aí você pega a CLT e a CLT fala que a pecúnia é um direito do empregado. Então, assim, para economizar, eu tiro um direito que é do empregado. Então, já começa assim. Não vem assim, um exemplo para o próximo prefeito, né? Não vem, vou conter gastos e vou diminuir para 15 secretarias. Né? Não tem esse tipo de coisa, né? Vou tirar os carros dos secretários adjuntos, que tem 21 carros novos lá, e vou colocar no trânsito para economizar dinheiro. Então, os ataques é só assim, vou cortar horas extraordinárias do cara, do trabalhador. Quando falar hora extraordinária do trabalhador, você vai falar assim, mas está brigando por hora extra, Pedro? Não, não é brigando por hora extra, porque infelizmente também em Guarulhos é um número reduzido de funcionários e a população, ela não pode esperar. Você vê agora que vai entrar na época de chuvas, né? A Secretaria do Meio Ambiente, ela tem um número de pessoas reduzido demais. Se você passar ali, eu moro na Transguarulhense. Se você passa pela Transguarulhense, você vai ver a equipe do meio ambiente abaixando aquele mato sempre. Por quê? Porque cresce muito rápido. Sim. Né? E assim, aí você vai falar, e qual o reflexo disso tudo, Pedro? O reflexo é na população. É aquele mato alto, é perto do shopping, questão de segurança, alguém ali, questão de um bicho, tem 2 escolas próximas, crianças passam por ali. Então, todo esse reflexo, ela vai ser na população. E quando vem o governante, ele vai querer cortar os gastos, o gasto que ele vai cortar é no serviço público essencial, tirando o que seja um pouco dos direitos que os trabalhadores ainda têm. Na contrapartida, é o que acontece? As pessoas que pagam o imposto, o erário que você tem direito, a partir do momento que você paga, eu, você, ele, né, todos os cidadãos, ele tem direito à escola pública de qualidade, saúde, à segurança pública, de você poder andar lá no Maia, sossegado, levar seu filho, né? Ter um espaço público, então é de responsabilidade da prefeitura ter a segurança através da Guarda Civil Municipal.
Então é tudo isso. Então, para você ver, como você mesmo disse, a política fala muito em questão de serviços, queremos serviços públicos de qualidade, temos direito a isso, né? O Estado tem que dar isso. Então, tudo você volta no funcionário público. Tanto que hoje em Guarulhos são 30 mil funcionários públicos. Entendeu? Então, é de suma importância discutir a questão de contenção de gastos, que seja a nível federal, a nível estadual, mas não nos serviços. Nos serviços, que é onde as pessoas mais... Porque, o presidente da República, o Temer, ele não está preocupado do investimento em educação pública, não. O Michelzinho estuda em escola particular, ele está tranquilo. Para ele pode diminuir. Aliás, se ele pudesse tirar todo o investimento da educação, para ele é legal. O deputado falou, o deputado paulista, né? Falou, quem quiser fazer faculdade, que vá pagar. Meu filho vai fazer, eu vou pagar. Isso que não pode. Olha, nós vamos apertar mais numa questão que ele falou muito interessante aqui, a questão de onde cortar os gastos, né? Porque o próximo prefeito vai ter que cortar os gastos, viu? Queria agradecer o pessoal que está nos acompanhando aqui, ó, o Wellington Francisco Santos. Fala, boa noite, Roberto. Manda um abraço para o meu amigão Pedro Zanotti, é o Wellington do STT. Opa, um abraço. Wellington. E vamos fazer o seguinte, tem muita gente nos acompanhando aqui, tem o Roberto Corrupaco, o Flávio França, está perguntando sobre VR e VA. A gente vai perguntar para o presidente depois do intervalo. Ou seja, mantenha aí nas redes sociais. E eu quero agradecer o pessoal lá do Choupana que está nos acompanhando, os nossos parceiros, o pessoal da ACE, muita gente apoiando esse projeto de democracia inclusive o Pedro também, né? Está junto com a gente aqui, esse projeto que é levar a palavra de Guarulhos, para ela poder se ver também discutir. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui com Sara Santana e com Pedro Zanotti, do Sindicato dos Servidores. É rapidinho. Mais de 30 anos em Guarulhos, Choupana, a rainha das batidas, oferece a verdadeira diversidade gastronômica da cidade, esbanjando sabores, aromas e novidades. Além do tradicional churrasco com carnes pré-selecionadas e pizzas assadas no forno a lenha, o Choupana traz um cardápio variado para almoços e jantares. Tudo em um ambiente agradável, descontraído e familiar. Venha conhecer Choupana, a rainha das batidas. Faça já a sua reserva. Rua Silvio Barbosa, 21, Centro de Guarulhos. Fone 2440-0545. Ambiente confortável e um ótimo atendimento, o consultório odontológico Doutora Gisele Cristine oferece tratamento especializado. Faça já o seu orçamento. 4378-5941. 4378-5941. Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados.
Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Quem disse que ia ter Guarulhos TV? Tem TV, não. A gente não consegue alcançar todo mundo, mas estamos chegando lá, hein? Ó, deixa eu fazer um convite aqui ao vivo pela TV Guarulhos, para o Potiguar trazer a Áurea Fontes aqui, os violeiros. Podia marcar um dia aqui, hein, Potiguar? O que você acha? Para a gente falar um pouquinho, cantar um pouquinho aquelas músicas um pouco mais de raízes, aquela coisa do José Fortuna, tá vendo? Eu conheço, Sérgio. José Fartinha, Roberto Meirinho e tal. Tem um pessoal bacana aí. E mandar um abraço para a Regiane Ramos, ela que é lá dos Pimentos e todo dia está nos assistindo aqui, hein? Josinaldo Cabeça também está acompanhando nós. Eu queria só destacar uma questão importante, que às vezes a gente fala, a gente não presta atenção no que a gente mesmo fala. O Pedro falou um negócio interessante. O próximo prefeito vai ter dificuldades. Então, de onde ele vai fazer esses cortes aí? Então, parece que o governo federal está optando em tirar do trabalhador. Mas existem outros locais. Em Guarulhos também existem outros locais que poderia ser cortado sem ser a cabeça nem o bolso do trabalhador, Pedro? Rapaz, Roberto, boa pergunta. Assim, os dois candidatos, né, inclusive, né, para assistir, nós fizemos o convite para ambos, né, usarem o espaço no sindicato, que nós queríamos fazer uma conversa com ambos, trazer todos os servidores e fazer uma conversa mais aprofundada. Infelizmente, nenhum dos dois marcou, não sei se não houve interesse, né, sobre isso. E ambos, né, a gente está acompanhando, né, pelas redes sociais, eles estão conversando com funções, né, grupos isolados de funções de servidores, conversaram com os professores. Hoje está tendo uma conversa, pode falar, né, tranquilo, tranquilo. Na agenda nem nada, está tendo uma conversa com os trabalhadores do SAI, organizado pelos trabalhadores do SAI, fizeram convite para ambos também, né, para os dois candidatos, para estarem conversando. E assim, e outras, né, funções também fez, só que, como você disse, né, Roberto, infelizmente, da minha opinião, a opinião do Pedro, né, eu não defendi bandeira de nenhum dos dois, porque efetivamente, eu posso falar, que eu acho que não tem nada demais, não vejo uma proposta de governo dos 4 anos da cidade. Em todas as secretarias. Não digo só em uma, em outras. E algumas propostas absurdas. Absurdas, que eu tenho vontade de falar para a pessoa, não tive oportunidade. Né? Pode falar, não pode... Não, dá vontade de perguntar. Na contrapartida. Então, se ele tem noção do que está no plano falando. dele, Infelizmente, dá a impressão que eles estão não despreparados. sabe. Eles não conhecem o que é a cidade administrar, né, a prefeitura. Está bem preocupante. Estamos muito preocupados. Tanto, né, Roberto, que nós chegamos, né, que nem fala, nós chegamos, o pessoal está vendo, também não é crítica ao governo Almeida, não. O Almeida sabe, o governo sabe de tudo o que aconteceu, né, na cidade. Nós estamos num momento na cidade que realmente falta muita coisa.
desde a questão da pavimentação, desde a questão na educação, que onde a gente tem, eu acho que 8 a 10 mil ainda crianças fora da sala de aula, dívida com funcionalismo, saúde em situação também difícil, em todas as questões, nós vem se arrastando nos últimos 16 anos, foi o mesmo partido que teve no governo, e desde o primeiro ano, do primeiro mandato, lá 15 anos atrás, se falava assim, um hospital do câncer oncológico municipal, uma cidade que tem 1 milhão e passou 16 anos e não temos esse hospital. E as outras questões também sempre ali, né? Como eu disse, no caso, conheço muito na questão do funcionalismo, a gente vê que todas as secretarias, elas trabalham, o servidor está trabalhando, né, faltando alguma coisa. E essa questão do faltando alguma coisa, volto a dizer, né, até acabo ficando repetitivo. Quando falta para a população. O serviço não sai de qualidade. O salário público está fazendo serviço de qualidade. Ambulâncias, para um exemplo, né, nós tivemos agora no nosso site, acompanhamos, nós praticamente pedimos para recolher uma viatura da prefeitura, porque não tinha condições nenhuma, os pneus estavam liso. O motorista levou no sindicato e mostrou para nós, falou, não vou carregar, inclusive para viatura da remoção. Que a remoção que eu falo, para vocês entenderem, a Prefeitura de Guarulhos tem um serviço que ela leva as pessoas para a capital para fazer tratamento de câncer, hemodiálise e outras situações. Então, só para você ver, nós não temos na cidade, 1.300.000 habitantes, nós não temos que ter um serviço de remoção para levar até a capital ou levar aqui em Mogi, né, que tem tratamento de câncer e ortopédico também, Mogi, ortopedia bastante, vai para Mogi. Então tem esse trabalho. Ô Pedro, só deixar claro que na cidade nós temos o tratamento particular. E ele é bom. Público que não temos. Então, assim, o que está acontecendo? Porque a gente tem tratamento, tem ali, estou até perto do sindicato. Isso, na rua de cima. Que o governo estadual está levando lá os presidiários para fazer tratamento de hemodiálise. Meu esposo até já passou lá e, gente, o público não tem. Por que a prefeitura não faz uma parceria em vez de ficar fazendo esse trabalho de levar para fora da cidade? Tem aqui. Aí a pessoa sofre com um veículo desse para fazer o tratamento lá. E aqui na cidade a gente não pode fazer, de repente, uma parte. Não sei, é complicado essa questão da administração pública, né? Até esse fato da remoção aconteceu aquele. Agora pode falar, né? Porque já o governo está acabando mesmo e tal. Foi aquela vez da Paulista, eu não poderia me manifestar na época que filmaram nas manifestações, uma viatura dessa da remoção passando, e parece que tinha gente dentro que estava lá militando, e as pessoas, na época saiu notícias, notas e tal, e especulação de que usou a viatura para levar o pessoal. Não podia falar, fiquei quieto, falei, não vou falar, mas qualquer um sabe. Agora, então, vai. Aquela viatura, ela estava lá, que ela faz esse trabalho de levar paciente. Provavelmente, um chutômetro meu, quem estava na manifestação era servidor. A pessoa passou, viu, estou indo para Guarulhos, estou indo embora. Na época noticiaram muito que a viatura tinha saído da cidade para ir levar o pessoal e trazer. Não foi. Não foi, a gente sabe. Mas também não deveria passar e pegar quem estava em manifestação. Foi errado ter feito isso, porque se tava, né, o erro foi aí, mas o erro eu acredito que não tenha sido... Mas o erro maior é levar alguém lá. Teria que ter um hospital aqui na cidade de Guarulhos, né? Em Guarulhos. Então, como você falou do próximo prefeito, o que falta, né? Que a gente... Vamos dar um exemplo, né? Não vou falar e tal, mas se as pessoas forem olhar... tem questão no plano de governo de um dos candidatos, que ele fala, né? Tá no plano de governo dele, alugar casas, parcerias para colocar, para diminuir o déficit da educação infantil, creche. Né? Não sei como explicar, é um retrocesso tão grande. É um retrocesso, assim, uma coisa tão, e a assim... concepção de educação que se tem, né? Falar assim, minha proposta é retirar os veículos automotivos e começar a colocar carroça para carregar, entendeu? É retrocesso. Então, assim, não é isso. A cidade, inclusive, eu acho que agora é o desabafo do Pedro, né? Vamos lá, tô fiado, hein, Roberto? Deixa eu falar. Eu até admiro ver 7 mil professores apoiando alguns, não 7 mil, alguns professores apoiando isso. Aonde o quê?
Professor se entende, defende a escola pública de qualidade, com profissionais concursados igual a ele. Eu tenho que fazer isso. E a escola tem que ser, né, de qualidade para todos, e o espaço tem que ser adequado, tem que ter o prédio, sabe, de educação infantil não é prédio, né, Sara? 3 andares, 4 andares, não dá para fazer isso. E também não pode ser uma casa, uma parceria de uma casa. Ao momento que você fala isso, Roberto, o que acontece? Hoje nós temos os nossos professores de educação infantil da cidade de Guarulhos. Todos, quase todos, né? Porque teve a transição da lei, né, Sara? Vai ter uma minoria, poucos. Tem uns 40, eu acho. 47. Isso. O restante, 1.000 e tantos, todos 1.300. são qualificados, né? Tem pedagogia, curso superior, tem a formação, são funcionários concursados, passaram por todo um processo, né, psicológico, tem todo um acompanhamento, tem a questão da supervisão da Secretaria de Educação, tem a gestão, então tem todo, como é que fala, essa proteção na criança. Então, a partir do momento que você pega todo esse quadro e você coloca em uma proposta que você vai alugar casas e fazer parcerias com a Roberto Samuel Educação, onde o Roberto Samuel vai contratar quem? Como? Qual formação dessas pessoas que vai contratar? E eu vou catar as crianças e vou colocar nessas casas, porque a mãe precisa, tal. Então, essa é a concepção de educação. É isso. Então, isso é o quê? Na minha opinião. Olha que eu estou aprofundando na história, no assunto da Sara, que tem propriedade 1000 para falar, mas só num olhar curto, um olhar bobo olhando para uma proposta dessa. Você já fala, tá errado. Tá errado. Então, e outra coisa também, Roberto, como você bem colocou, e a cidade, será que a cidade está assistindo isso também? Nós temos hoje o orçamento municipal, quase 50% é gasto por folha de pagamento. Certo? Não pode chegar a 54%. Aí já começa daí o ponto. Você tem que crescer. Então, a pessoa aqui, o candidato, como você disse, eu vou me comprometer a respeitar as leis municipais que a atual administração não respeitou. Nós temos hoje, o Almeida saindo, dia 1º de dezembro, ele deixa 14 milhões de dívida com os trabalhadores da educação, nossa gratificação de mérito, 30 de março. Repete, 14 milhões de reais. O próximo prefeito entrou, quando for 30 de março, mais 14 milhões. Ele tem que pagar. Então ele tem que se comprometer. A Lei 6.711, ou 7274, né, que foi a reformulação em 2014, ela não foi regulamentada na questão da progressão horizontal da educação também. Tem que ser regulamentada, vai ter gasto. Então ele vai gastar. Se ele se comprometer, ele vai cumprir as leis, né? Temos a questão da seção da Guarda Civil Municipal, o acesso dos Guardas Civil Municipal que está travado. Vai ter que também pensar. Então, tudo isso, gasto. Isso sem falar em contratação. Porque é lógico, a contratação, se você tem hoje 120 mil crianças, eu não tenho esses números, mas né, pessoal que, ou a Secretaria de Serviço Social, Saúde, deve ter. Qual o número de crianças por ano aumenta na cidade de Guarulhos? A taxa de natalidade. 4 mil, parece que foi a secretária Neide me passou essa informação. Então, 4 mil crianças. Então, vocês já vamos lá. Se for 4 mil crianças por ano, então, daqui um ano, não, 6 meses, né, Sarinha? Já está na educação infantil. Então, tem que ter profissionais, espaço físico para essas crianças, para essa demanda. E aí você tem, segunda-feira, que nós estamos lá na Getúlio Vargas, você tem a PEC 241, que está tirando. Então, não há, assim, como a gestão. Eu vejo até alguns dos candidatos, né, um deles, os dois, eu acho que comentaram isso, que seria rever os contratos que a prefeitura tem hoje, até os de locação, que eu acredito que vai fazer uma economia boa, também nesse sentido, né, a solução. Falam na questão do comissionado, que hoje é 9 milhões por mês é salário de comissionado. Os dois falam que vão diminuir, né, tem que diminuir no mínimo a metade. Eu acredito, eu falo pelo menos a metade, tem que economizar 5 milhões em folha, no mínimo, para você colocar as finanças na questão de folha, isso daí. Fora disso daí, avisar os dois candidatos e avisar a população que não pode demitir funcionário público por causa da súmula 390, tem estabilidade, ainda não mudou. O golpista ainda não mudou isso daí.
Então, Por enquanto. ainda tem estabilidade, certo? No serviço público. Na contrapartida, Roberto, se nós estamos falando que falta, como que eu vou demitir? Vai demitir quem? Ah, beleza, a folha está muito, eu vou demitir um funcionário. Vou começar por onde? Saúde? Vai começar o quê? Auxiliar, técnico, médico, atendente, qual? O pessoal do laboratório, que o laboratório está bem, em Guarulhos, né? Nós estamos tranquilos. Não, então é na educação? É professor de educação infantil, educação básica. Quem é que ele vai demitir? Supervisores, coordenadores, diretores de escola. O quê? Na obras? Vai demitir os pedreiros da obra, vai demitir os ajudantes, Tem que determinar onde vai sair esse povo. Mas não pode demitir. Mas se fosse demitir para diminuir a folha, que eu vi um dos candidatos falando, que vai a resolver, então... Mas pela lei sai primeiro os comissionados, né? Pedro, nós estamos pouco tempo, 1 hora está ficando pouco tempo aqui. Vamos tentar responder rápido, tá? Tá. Isso o Roberto Currupaco, conhece? Conheço. Boa noite. Gostaria de deixar uma pergunta para o Pedro. Por que toda vez que tem eleição, o STAP não faz a festa do servidor? O que o STAP está alegando que o juiz eleitoral proíbe a festa do servidor, sendo que o segundo turno termina no dia 30. E se o STAP quiser fazer a festa, pode ser até em dezembro. O funcionário público e a família doa funcionário, fica esperando o ano inteiro por essa festa, para chegar em cima da hora, o dia do servidor, e eu vi que não vai ter festa. Roberto, desculpa, mas a questão da festa foi complicada. Falando rapidinho, né? Foi tudo rapidinho, porque eu quero mais umas perguntas aqui. Teve vários fatores. A questão da eleição foi realmente inviável. O dia é 28 de outubro, dia do servidor, nós sempre fazemos perto da data, um dia, 2 depois, no domingo, dia 30, a eleição, não podia fazer a festa no dia da eleição. Tem a entrega do convite um mês antes, né? E todo mundo sabe, também não é novidade, eu fui candidato, né, a vereador. Nós tínhamos a preocupação de que promover a festa em setembro, as entregas dos convites no mês de setembro, antes da eleição, onde mais de 2.000 servidores vão na sede do sindicato, poderia pegar mal, né? Poderia pegar, estão entregando convite de festa, já da festa de posse de Pedro, então nós tentamos e tal. Mas não está totalmente cancelado, Roberto. É que esse período realmente desse ano agora ficou, mas nós estamos já pensando, ou início do ano, a gente atrasar, né? Vai ser uma espécie de atraso. Mas a gente que gostaríamos muito mesmo, ficou muito complicado, entendeu? E como eu disse, como eu fui candidato, eu até entrei em contato com o advogado do partido, perguntando, mesmo eu estando afastado, se poderia entender de que eu teria tido uma vantagem, porque promovendo uma festa... Eu tive numa festa do Sindicato dos Metalúrgicos no domingo, e eu vou te falar um negócio, o que a criançada se diverte, o que é importante para esse pai de família, realmente ele tem razão. O Flávio França, mesmo no período eleitoral para o segundo turno, até agora o sindicato continua calado sobre o VR e o VA dos servidores da prefeitura. E aí? Pergunta Flávio França. Flávio, teve a greve na questão do VR, o dia dos grevistas foi na justiça, foi abonado, né, todo mundo sabe, e foi feito um acordo perante o tribunal e a prefeitura se comprometeu, a administração, quem quer que seja o prefeito, discutir em janeiro. Lógico, você fala, o próximo prefeito, não sei o quê, porque o cara colocou isso daí na ata, porque para eles é fácil, eles estavam saindo, não sei o quê. Mas até lá a prefeitura se explicou na questão de discutir o VR nesse ano, nesse exercício, como eu disse, da questão da folha de pagamento. Eles se apegaram na lei de responsabilidade fiscal. Então eles colocaram para janeiro, porque janeiro, o que acontece em janeiro? Vai ter o primeiro quadrimestre e vai ter o novo orçamento, né? Vem dinheiro do governo estadual, que é os IPVA, esse tipo de coisa, em janeiro vai ser discutido. Isso está na ata de conciliação, eu acho que está no site do sindicato, na ata da greve. Tá legal. O Queiroz, nosso amigo Queiroz, está perguntando o que o sindicato espera do próximo prefeito. Eu gostaria também de ouvir da Sara. Primeiro, Sara, o que a Sara, diretora, espera do próximo prefeito em 2 minutos? Responde, por favor. Primeira coisa é que ele tenha seriedade, que ele trate o servidor com respeito. Porque a gente tem, né, tá saindo agora de um governo que houve muitas greves por falta de ter negociação. A gente teve muitos avanços, sim, não dá para negar que o governo, a gente conseguiu avançar muito, mas também tivemos que fazer várias greves para ter esses avanços. Então eu espero que o próximo prefeito tenha essa sensibilidade de entender e conhecer o servidor. É isso.
O Josinal está dizendo assim, o povo tem um poder, só precisa saber como usá-lo. O que o Pedro espera do próximo prefeito, Pedro? Como servidor público que sou e que gostaria que fosse esse sentimento de todos os 30 mil servidores. O próximo prefeito, como a Sara disse, respeito na questão do servidor. Que não pense em reajustar salário do servidor, que seja em campanha salarial, não deixe para a última hora. Pense no orçamento quando mandar para a Câmara Municipal, porque toda a categoria, todos os trabalhadores, né, o Roberto, o pessoal que trabalha aqui, passa um ano, a infração corrói o salário do trabalhador, então que ele já pense que o próximo ano, dentro do orçamento, eu tenho que repor o mínimo a infração desses trabalhadores, que são 30 mil, né? E pense com carinho nesse tipo de coisa, não deixa como aconteceu em outros governos, como acontece no governo do Estado, que tenha o compromisso de, no mínimo, né, os dois que ganhar, né, ambos participaram foram membros de poderes legislativos, né? Sim. Né, um deputado foi deputado estadual e é deputado federal, e o outro candidato foi 2 vezes de Câmara Municipal, que é a nossa Câmara de Vereadores. Então, assim, meus amigos candidatos, ambos, conhecem lei, trabalham com lei, respeite as leis. É o mínimo. Tem as leis que já foram, né, feitas, votadas na Câmara Municipal, estão valendo, está tudo aí, né, bonitinho, acontecendo. Então, faça, né, o possível. Eu acho que, né, para eles que já fizeram parte, né, faz parte, né? O outro candidato não parece que não faz mais parte, mas fez parte 2 vezes do Poder Legislativo, a importância do respeito da lei, né? A importância do respeito de uma lei. Então não é simplesmente esse artigo eu não respeito, esse eu não respeito, esse eu não... Isso eu estou dizendo servidor. Porque nós temos hoje, assim, coisas absurdas. Decretos municipais de 1994, que a administração principalmente olha para o decreto e fala, esse eu não vou respeitar, esse eu não vou cumprir, essa lei eu não vou cumprir. A lei 1429, 1968, o acesso do servidor estatutário, eu não vou cumprir, eu não tenho orçamento. Então, assim, sempre se pensa depois. O servidor é depois. Se der para dar infração, deu. Se não der, não deu. Então, dane-se. Então, não funciona assim. Desculpa, eu só queria pedir a atenção dos nossos amigos, internautas, os nossos... pessoal que gosta de política, para a gente não se meter em brigas, porque é uma forma de tirar o foco. Nós temos que nos preocupar o seguinte, o que o próximo prefeito vai fazer pela nossa cidade. Então, nada de ficar um xingando o outro, um levantando não sei o quê. Gente, nós temos que ser específicos. Como o Pedro aqui, ele quer saber o que o próximo prefeito vai fazer e de onde ele vai tirar esse dinheiro. Tem que ser específico, né? O que o prefeito vai fazer para melhorar a saúde e de onde vai tirar esse dinheiro. É somente isso. Estamos nos 3 minutos finais. Quero agradecer a presença da Sara. Obrigado. Espero que você venha outras vezes. Aliás, vamos trazer aqui algumas mulheres para discutir sindicalismo pela visão feminina. Vamos ver o que elas pensam aí, porque é realmente interessante. Sara, obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço mesmo. Obrigada por me receber. Estou voltando de licença maternidade. Estou retornando ao trabalho, né, no sindicato. Que foi uma conquista basicamente sindical, né? A licença, né? Aqui em Guarulhos são 6 meses. Então, e é importante. Aqui a gente tem 6 meses de licença, então assim, eu tô no 550, eu falo. Tô louca para trabalhar, para discutir, tô à disposição. Obrigada. Que bacana, vamos trazer ela aqui sim. Pedro, obrigado por você ter vindo. Obrigado, Roberto, obrigado a todos. Servidor, é isso, é o meu pensamento, né, como eu disse para você, eu acho que o servidor público, né, além de ser munícipe, além de ser eleitor, eu tenho um papel interessante no dia 30, né? Eu vou na frente da urna e colocar o número do meu próximo patrão, por 4 anos. É verdade. Eu vou colocar quem será meu patrão. E como você disse, o que você espera do prefeito? Aí eu falo, o que eu espero do meu patrão? Eu espero que o meu patrão tenha pelo menos, com os trabalhadores, 30 mil trabalhadores, ele tenha essa consciência. E, gente, quando eu venho aqui no Roberto, eu vou tentar, o tempo eu sei que é curto. Às vezes fala muito servidor. Pessoal, 50% do orçamento da cidade anual vai para salário de servidor. 50%.
Os outros 50% é para tudo. Então, olha o tamanho da importância nós servidores. Então, nós servidores que estamos escolhendo o nosso candidato a prefeito, estamos participando das reuniões, né, de várias situações, eu deixo esse pedido para o amigo servidor. A gente não é pequeno, somos grandes. Nós temos que não ouvir a proposta de governo do candidato. Se tiver errado, nós temos que apontar e colocar as nossas demandas na proposta de governo dele. Porque eu vou eleger ele. Ele não quer a proposta minha, quando eu digo, de um coletivo de 30 mil trabalhadores. Você não aceita essa proposta, candidato? Não, eu não vou pôr isso no meu plano de governo. Então, dia 30, eu não vou pôr meu voto, você está pedindo meu voto para isso, então não vou pôr. Obrigado. A Sônia Sampaio, fiquei sabendo que hoje talvez só possa pegar pecúnia quem for associado do Estado. Não. Conversa. Sônia André, depois a gente trazia outras vezes para falar isso aí. Fala, Sônia, pode ligar no sindicato e falar com o Pedro. Isso, fala com o Pedro, a Sônia Sampaio. Obrigado ao Josinaldo Cabeça nos acompanhando, a Eunice dos Santos, muita gente nos acompanhando aqui, obrigado pela audiência. Temos reprise amanhã das 13h30 às 14h30. E amanhã temos a estreia do Voz do Trabalhador sob o meu comando. Obrigado aí ao pessoal do Sindicato dos Metalúrgicos que não me confiou essa tarefa. Reparem no programa de amanhã, já está muito legal, vocês vão gostar. Um abraço e até o próximo programa.